Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo, Márcio Gomes. Tudo bem, Márcio? Oi, Carlos, tudo bom? Tudo. Chegamos à 100ª edição do C-Pop. 100 programas, quem diria, hein, Márcio? Pois é, né? Bastante coisa, né? Deu para falar de bastante coisa nesse tempo todo, né? Desde lá de 2000 e antes da pandemia, né? A gente começou fazendo um programa sobre Bacurau, né? Era Bacurau, o filme Bacurau, It, Bacurau. Era Coringa. Era uma orgia de terror, né? E Bacurau, It e Coringa. Era uma discussão sobre se o Coringa era antes até da estreia do Coringa, né? Era uma discussão sobre se o filme do Coringa era perigoso, não era perigoso. No final das contas, não foi perigoso coisa nenhuma, né? Mas Bacurau resistiu bravamente ao tempo. O It, já não sei. O It legal, mas nada demais. Mas enfim, a gente episódio que eu não tinha visto nenhum dos 3 filmes. A gente vai fazer uma edição especial aqui, mas a gente vai se auto-jogar confete no segundo bloco, com a participação de alguns convidados especiais, figurinhas carimbadas aqui do C-Pop, porque no primeiro bloco a gente vai falar sobre uma daquelas sensações que ninguém imagina, aqueles fenômenos que ninguém imagina de onde vem, o porquê que tá vindo, mas chegou aí e patrolou tudo que é Round 6, a série coreana, Squid Game, né, em inglês. Em coreano eu não faço a mínima ideia de como é que se pronuncia, nem como se lê, nem... É o jogo da Lula em inglês, né? Jogo da Lula, jogo da Lula em inglês. Em inglês é jogo da Lula, em coreano não sei. E... Pois é, o Squid Game, né? Em português esse título Round 6, não sei, né? Mas enfim, a gente vai falar desse fenômeno que virou aí, tá liderando, pode ser a série mais assistida da Netflix de todos os tempos, tá liderando as paradas da Netflix em tudo que é lugar. A gente vai falar um pouco sobre ela e aí no segundo bloco a gente faz um especialzinho aí dos 100 episódios, certo? Então, Pedro, pela 100ª vez, sobe a trilha e vamos lá. Buenas, Round 6 estreou há poucas semanas aí na Netflix e sem lá grandes marketings, né? Não é uma série que tem um marketing comparado a, sei lá, Stranger Things, essa Bridgerton da Shonda Rhimes, The Crown, qualquer outra dessas séries que tem muito mais marketing internacional da Netflix. Essa não teve nada, inclusive naquele especialzão que teve da Netflix há umas 2 semanas atrás, eu não lembro de ter sido sequer mencionada o Round 6, e a hora que eles tiveram 3 horas e meia, né? Se eles soubessem o fenômeno que a coisa estava se tornando, acho que teria dado mais atenção. Para a gente ter uma ideia, existe um site, ele chama Flix Patrol. Ele monitora monitora os streamings, monitora a parada de streaming. E ele tem, assim, tanto a divisão por filmes quanto por séries de quem está em primeiro lugar. Em que país? Tem vários países. A lista de países é enorme aqui, tá? E a relação é de uma semana para cá, tá? Então começa no dia 30 de setembro e vem para cá. Eu não vou ler a lista de países porque ela é gigante, mas ela tem tudo e mais um pouco, assim. Ela não tem uma que outra coisa, assim, tipo China, obviamente, né? Porque os dados são mais restritos, mas fora isso, tem quase tudo ali. Eu vou ler alguns países, tá? Que aí a gente tem uma ideia. Argentina, Austrália, Bélgica, Brasil, França... Deixa eu ver o que mais aqui, deixa eu rolar para baixo aqui a lista. Japão, Jordânia, Kuwait, Estados Unidos, Holanda, Portugal, Rússia, deixa eu ver, confirmar a Rússia, México, que é outro mercado gigante. México também tá, Índia também tá, que são os maiores mercados, né? Estados Unidos, México, Brasil, Índia, Estados Unidos, obviamente,
Reino Unido. Em todos esses que eu falei, Round 6 está em primeiro lugar em todos os dias dessa última semana. Os dados são da última semana, mas antes disso também estava. Todos os dias. Tá Todos os dias, que nem diria o pai do Luiz Adriano. Todos os dias. Eu acho que já dá para se dizer que, em termos de série, o ano ainda não acabou, mas esse é o maior fenômeno, né, Márcio? Disparado. Dificilmente vai ter algo com essa dimensão, assim, né? A gente vê pela explosão de memes, né? Em tudo quanto é lugar aparece... A bonequinha. A bonequinha, o biscoito, né? Tem restaurantes... Tem restaurantes daqui do Brasil fazendo, né, isso, sabe? Eles te dão uma cerveja de graça se tu conseguir descolar o biscoito lá. Depois a gente entra na parte com spoilers, a gente entra um pouco mais aí, né? Até quando caiu agora, nessa semana, a gente está gravando na quarta-feira, né? Na segunda teve o apagão ali do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. Os memes circularam, inclusive no Twitter, né? Em relação à série, né, fazendo brincadeira com o apagão das redes sociais, né? E isso mostra o quanto ficou impregnado, o quanto está impregnado já os elementos da série. E eu acho que a série tem muito isso, tá? Isso a gente pode discutir depois, assim, mas a série tem vários desses elementos, assim. O quanto isso for proposital ou não, eu não sei, tá? Mas ela tem vários desses elementos que são facilmente identificáveis, assim, e são facilmente transformados em memes, em piadas, em coisas que a gente pode adequar no cotidiano, assim. E eu acho que isso é uma das razões do sucesso. Assim. Quem ainda não viu, e às vezes as pessoas me perguntam assim, sobre o que é essa série. Eu vou ler a sinopse da própria Netflix, tá? Que diz assim: endividado, Ji-Han participa de um jogo misterioso na esperança de ganhar dinheiro fácil, mas já na primeira rodada, uma verdadeira cena de horror acontece. Eu acho que o melhor jeito da gente tentar explicar é buscar algumas comparações, né? Eu gostei muito da que tu fez outro dia na redação, pegando outros elementos. Eu tenho uma parecida, mas joga a tua primeiro aí, Márcio. É uma mistura de BBB, Jogos Mortais e Olimpíadas do Faustão, né? Eu acho que é isso aí. Eu diria que é uma mistura de Jogos Vorazes, Parasita, Albergue e qualquer reality show também, né? Porque ela tem elementos de todos esses outros programas, assim. Tem elementos de reality show, né? O pessoal enclausurado num lugar só e fazendo aliados e jogando e tendo que fazer estratégias para poder vencer as partidas. Tem a questão dos jogos infantis ali, né? Que são partidas que... Tem alguns jogos ali que são próprios ali da realidade coreana, mas tem outros jogos que são universais ali, né? Tem coisas... é extremamente violenta, né? Desde o começo. As pessoas têm que fazer desde o começo, né? Já te dá um choque inaugural, mas depois essa violência continua. Tanto é que ela chega no final, já tá meio que naturalizado, né? Tu já meio que espera algumas coisas, assim. Mas ela é extremamente violenta, então ela mescla várias dessas coisas da cultura pop, assim, que a gente já tá acostumado, né? E junta tudo nesse caldeirão e faz algo novo. E sim, tem elementos, como o Carlos falou ali, do Parasita, que é a questão do endividamento, da questão tem várias alegorias ao capitalismo, então, tipo, tem um caldeirão de referências ali dentro, fora as coisas bizarras ali também, né, a vestimenta do pessoal, a máscara do grande vilão ali, que tu pode buscar até uma referência no Darth Vader, né? Ali, tipo, eu acho Doutor Destino. Me pareceu mais Doutor Destino, né? Mas tipo, né, eles conseguiram pescar muita coisa, e daí não tem como tu não... O interessante é que essa série, ela tá... O criador foi desde 2009, eu acho. Essa série, ela tá pronta e sendo passada, ela é criada dirigida por... Me desculpem as pronúncias em coreano, tá? A direção é de Dong... coreano do Carlos não é fluente. Não sou fluente. Não é tão coreano. Fluente como o teu mandarim, né, Carlos? Não. Dong Hyuk Hwang. De qualquer forma, o que eu queria ressaltar é que ela é uma série que ela tá pronta, o roteiro dela tá, pelo menos o tratamento inicial, né, tá aí há muito tempo, tem pelo menos uns 10 anos, né, então ela não é daquelas séries da Netflix
ela não é uma série do algoritmo da Netflix, por mais que tenha elementos ali que pareça. Cara, logo que começou, assim, eu vi os cartazes, eu disse, outra série de macacão vermelho, cara. Tipo, é a mesma coisa do Casa de Papel, né? Máscara e macacão vermelho. Mas não, ela não tem, ela tá aí há muito tempo, assim. E ela é uma série sul-coreana, mas ela não é. Claro, tem elementos ali, depois até ontem a gente falava disso, né? Em dado momento tem uma referência lá a questões da Coreia do Sul, tem isso na parte dos spoilers ali, a gente pode falar um pouco mais de uma referência a uma greve gigantesca que aconteceu há alguns anos lá, mas ela é uma série facilmente internacional, né? Que nem tu falou antes, assim, é muito fácil, eu até acho que ela dá que ela vai perdendo fôlego, acho que nos últimos episódios ela perde fôlego, mas assim, é muito fácil entender o sucesso dela. Tem outras séries que a gente meio que não entende por que fazem sucesso. Essa é muito fácil entender, sim. Né? Sim, diferentemente do Gambito ali, né? O Gambito é uma série mais clássica, assim, né? Exato. Tipo, uma série que é difícil de tu ver como é que tantas pessoas se identificarem, embora seja uma série muito bem produzida, assim, é uma série muito bonita, né? Tipo, toda certinha, toda, né? Toda bem roteirizada, bem encenada, né? Visualmente muito, muito, muito efetiva, muito bonita. Né, mas é uma série meio asséptica, assim, né? Uhum. Tipo, então é difícil tu entender, tentar identificar por que tantas pessoas se identificaram com aquilo ali, consumiram aquilo ali e se tornou o fenômeno que se tornou, até porque é um esporte que nem todo mundo pratica, né? Xadrez não é uma coisa, um esporte de massa, né? Não é um jogo de massa, né? As pessoas não jogam xadrez com tanta, se fosse, né? Sei lá qual jogo que as pessoas jogam em casa de tabuleiro, seja um jogo massivo, né? Mas essa tu tem vários. Para mim, o grande apelo ali, eu acho, além da violência, além da questão dos jogos, eu acho que tudo isso é muito importante, mas para mim o grande apelo é a questão do reality show, assim. Eu acho que ela é feita num Mas é o jogo em si, né? É o jogo de Big Brother. De tu querer saber quem... Porque assim, esse elemento, ele não é novo, que eu... não é. Mas é que eu acho que quando eu falei do jogo, eu falo dos jogos ali, né? Das provas, das competições. Sim, entendi. É o jogo como um todo. Sim, tu quer saber quem vai ganhar. É um Big Brother que as pessoas vão sendo eliminadas, vão se formando times, vão criando vilões. E aí, assim como o Big Brother, tu assiste muito mais do que eu, assim, né? Eu confesso que eu não assisto o Big Brother. Eu sei apenas quem vence, quem são os vilões, mas esses reality shows, seja o Big Brother, a Fazenda, qualquer um outro, assim, eles normalmente, ao longo do programa, eles vão formando, seja pela forma da edição, do roteiro, da maneira como as pessoas se identificam, surge o vilão, surge o mocinho, né? Eles assumem papéis muito bem definidos dentro do programa, apesar de ser, entre aspas, reality, né? Mas de reality tem muito pouco, assim, né? E nessa série tem exatamente aquilo ali, né? Tu identifica muito bem quem é o cara, né, quem é o principal da série, quem é os vilões, e eu acho que eles até são um pouco mais, são menos, como é que eu vou dizer assim, não são tão eles são menos caricaturais muitas vezes do que os personagens dos Big Brothers da vida. Assim, né? Não, eu acho que tem complexidade em cada um deles ali. Exatamente, eles são mais complexos, por exemplo, do que alguns vilões. Tipo, a Carol Conká, para dar um exemplo assim, do que eu acompanhava nas redes sociais, me parecia ser muito mais vilã, assim, personagem, pelo que o pessoal falava, vilã o tempo todo, do que, pelo menos da forma como ela foi apresentada. Eu tenho certeza que na vida real ela não é assim, ela como, né, mas ali no programa, a maneira como ela foi... Controversas. Mas do que os vilões daquela série, mesmo o grande vilão do Round 6 ali, que é o Round 6, sei lá, que é o cara da tatuagem ali, né? Que meio mafioso. O gangster, né? O meio mafioso, o gangster. Mesmo ele tem os seus momentos ali de ternurinha, né? Em algumas. E mesmo o personagem principal ali, que é o... Exatamente, era o que eu ia falar. Ele tem momentos de filha da puta. Ele começa a série como um personagem repugnante, é o cara que rouba da mãe. Não, e ele
tem momentos repugnantes, né? Mesmo agora durante o jogo. Spoiler, durante o jogo, no momento que ele está em uma das partidas ali, em que ele engana o seu o seu concorrente ali, né? O seu companheiro de disputa, ele engana sabendo que está enganando, né? É isso então, que eu assim, acho... todos eles são complexos, não são unidimensionais, assim, né? O legal, eu acho que é justamente isso. A quantidade de leituras que essa série, tipo, eu assim, ó, como um trabalho de ficção, como eu já disse, assim, eu acho que ela perde fôlego no final. E tudo que tu espera lá pelo 4º ou 5º episódio acontece. Tipo, não tem surpresa nenhuma. Não. Tem uma surpresinha ali no final que, a bem da verdade, não muda nada para mim. Não, aquela surpresa... Depois a gente fala mais na parte dos spoilers. Não me pareceu tão surpreendente. Não, tu até não pensa durante o filme, mas é aquela surpresa que tá, ok, mas e daí? O que tu espera lá pela metade acontece, tipo assim, até o, sei lá, 6º episódio, são 9, né? 5º ou 6º episódio, não morre ninguém importante. Tipo, ou seja, todos aqueles coadjuvantes que vão aparecendo ali, tu sabe que aí são já os spoiler, caras... Carlos. Mas... já é spoiler, Carlos. Pode ser. Tá. Então, ignora o que eu falei, depois volte para isso. Mas assim, ela te dá... Como eu acho que ela perde o fôlego e ela não é surpreendente assim, nesse sentido assim, de tu sabe o que vai acontecer ali. Tu não sabe quais são as provas, mas tu sabe mais ou menos o que vai acontecer e para que lado vai. Mas a possibilidade de subtextos que tem ali tipo as relações humanas ali de o que tu faz no desespero. Às vezes tu pode fazer uma aliança, mas tu abre mão da aliança, tem uma questão de individualismo muito grande ali, tu mesmo citou assim, tem uma crítica velada ali ao capitalismo, que seja. Isso tudo que não é dito é que eu acho mais interessante na série, assim. Ela não entrega tudo de cara, assim, e ao mesmo tempo eu acho legal quando eu posso fazer uma interpretação e tu pode fazer uma completamente diferente, assim. Isso para mim é o mais legal da série, assim. E traz também a realidade da Coreia do Norte, ali, que tem a menina que fugiu da Coreia do Norte com o irmão, deixou a mãe lá, embora não aprofunde aquilo ali, eu acho que quase todas as séries e filmes da Coreia do Sul sempre tem essa sombra, assim, né, que é esse conflito mal resolvido com os irmãos norte-coreanos, ali. Sempre tem essa questão ali pairando, assim, que é aquele norte comunista fechado em que aquela sombra atômica ali do lado, né, e nessa série tem também, embora não seja o mote da série, não seja uma coisa presente, mas tem ali uma norte-coreana presente que é introspectiva, que é fechada, que está sempre isolada, assim como o norte, ela também é isolada, fechada na dela, não se alia com ninguém, está sempre sozinha, né? Representa bem a Coreia do Norte dentro daquela ilha de sul-coreanos tentando sobreviver a um jogo maluco ali, né? Tem algumas curiosidades, né? Para a gente poder entrar na parte dos spoilers. O número que está no cartão ali é um número real, né? O cara que tem esse número, o cara disse que não conseguia mais deixar o telefone ligado, né? Todo mundo querendo jogar lá. Aquelas bizarrices. Outra curiosidade que eu achei interessante e deixa claro o que é o fenômeno é o quanto teve uma provedora de internet da Coreia do Sul, né, que processou a Netflix. Tamanha foi a demanda de dados, né? Porque não faz nenhum sentido, né? Netflix fez negócios, né? Paciência. Então, assim, é um fenômeno. Olha, eu não via isso há muito tempo, assim. Mas vamos para os spoilers aí? Vamos, até porque, né? Então tá. É difícil segurar. Como eu disse, assim, o que eu acho, se eu acho que tem algum problema, não é problema, assim, mas acho que a série perde fôlego a partir da sua reta final ali, justamente porque tu sabe que vai acontecer, que vai ganhar quem vai ganhar, ela não vai morrer quem vai morrer, tu meio que sabe até a ordem de quem vai morrer, né? Na verdade, assim,
uma coisa me incomodou, na verdade, de toda a série, assim. Duas coisas me incomodaram. Eu achei a série muito boa, eu gostei bastante, assim, né? Mesmo que me incomodou, não afeta a minha, né, o meu gosto pela série, eu continuo achando ela muito boa, mas tem duas coisas que eu achei o final ali, né, aquele cliffhanger para uma segunda temporada, né, não me, acho que poderia ter deixado a questão da segunda temporada, que eu imagino que deva ter, pelo sucesso que foi, né, ainda mais sendo a Netflix. Mas, sei lá, podia ter uma segunda temporada sem ter aquele cliffhanger, sem ter necessidade de deixar tão aberto, assim, ele voltando, como querendo ser, sei lá, um vingador ou algo do gênero. Acho que não precisava ter esse tom. E a outra coisa que me incomodou muito foi a virada do personagem que disputa a final com ele, né? Em que me pareceu ir contra a personalidade do personagem a série toda. Foi um cara que fez tudo para sobreviver a série toda, inclusive enganou o grande amigo dele lá dentro. E era um cara que sempre me pareceu como um grande filho da puta. Tu não acha que ele é meio filho da puta? Não, ele sempre foi filho da puta. Dá pistas disso? É um cara que foi seu filho da puta o tempo todo, aí no final ele se mata. Tá, entendi. Entendeu? Entendi. Tipo, achei que era o contrário. Não faz sentido. Sim, entendi. Não faz sentido, entendeu? Tipo, daí o cara oferece se ele pegasse aquela faca que estava ali do lado e tentasse matar ele, que era uma coisa que mais ou menos boa parte, pelo menos eu estava esperando, algumas pessoas estavam esperando, ok, mas que ele se matar. Eu acho que foi a solução mais inesperada para aquele desfecho ali. Talvez eles tenham feito a opção pela surpresa, mas eu acho que foi contra a trajetória de todo o personagem ao longo da série, assim. Ele não me pareceu ser alguém que fosse sacrificar a própria vida num momento de definição como aquele. Tudo que ele fez ao longo de todo o jogo foi o contrário daquilo ali. Mas enfim, sei lá, isso foi algo que me incomodou, assim, o final daquele personagem. Sobre a grande surpresa, que eu imagino que esteja falando que seja do 01 ser o grande mentor, assim, eu não muda nada. Não é que eu saquei, assim, mas eu meio que desconfiei na hora que ele pulou em cima da cama, quando estava dando a briga dos presidiários lá, e os caras pararam a briga. Ali eu já fiquei com o pé atrás, assim. E daí, quando tem o jogo deles de bola de gude e ele é executado e não mostra, ali eu meio que tive certeza, assim. Não é meio Sebidu, assim, mas aquilo ali me pareceu meio... É a mesma coisa do policial. Meio óbvio, assim. É a mesma coisa do policial. Não tem corpo, não é declarado morto. O policial pula lá de cima, tomou um tiro. Morreu. Se não tem corpo, não morreu. Então ali eu já tinha ficado com essa impressão, assim, que ele era o cara que era o... Não, para mim não foi uma surpresa. Mas aí a série construiu como, e também não. Então, mas concordo contigo, não acho que tenha acrescentado nada na história. É meio como essas surpresas da fase ruim do Shyamalan, assim, tipo, olha, tem uma surpresa. Mas daí não muda nada, que nem... Até hoje eu me irrito com aquele A Vila. Tipo, nossa, é uma super surpresa, não se passa naquele tempo. E daí? Não, para a história em si não acrescenta nem muda nada. E assim, algumas coisas, mas aí acho que pode ser isso que tu falou, assim, tem gancho para uma segunda e tal. Ainda que tenha revelado que é ele, não explica por quê, né? Não entra em detalhes maiores. Claro, fica claro ali que aquilo ali começou já tem alguns anos, a própria história do irmão do policial, quando ele pergunta por quê, não fica muito claro, mas não... E assim, eu acho que, agora que eu me dei conta, assim, quando eu falo que ela perde peso na reta final, ela perde peso para mim quando começa a chegar os convidados. Aquela parte ali eu achei que ficou meio fora do tom da série, assim, aquela bizarrice ali dos caras com as máscaras. Eu entendo aquilo ali que, sabe, são os ricos querendo ver os pode-se dizer pobres, né, os endividados, sabe, os ricos querendo ver os pobres brigarem até morrer. Eu entendo a alegoria, mas eu acho que no roteiro aquilo ali destoou, assim, cara. Eu não acho que por exemplo, a questão do tráfico de órgãos, eu acho que está dentro de um contexto ali,
Acho que faz todo sentido, por isso que eu acho que é meio mistura de tudo isso com o Albergue também, né? Quer dizer, acho que o fato, na verdade, da, entre aspas, torcida ali, faz mais relação até do Albergue do que com o tráfico de órgãos. Mas aquela questão ali dos caras matarem e tirar os órgãos para vender, eu acho que está dentro do contexto do coisa. E eu até entendo que o lance dos VIPs ali também faz parte daqui. Não quero ficar repetindo contexto toda hora, mas faz parte daquele cenário ali. Mas eu não sei, eu não achei ela tão bem construída, assim. Acho que ali um pouco foge o tom para mim, assim, cara. Não, nada que estrague assim, a experiência. Eu acho uma boa, curti a série, gostei bastante. Mas acho que é ali que dá uma destoada para mim, assim. Talvez não tenha sido muito bem explicado, né? Foi algo que meio que caiu de caiu de helicóptero, no caso, né? Mas caído de voo de lanche, né? Mas caiu de paraquedas ali, talvez se eles tivessem explicado quem eram aquelas pessoas, ou talvez isso fique para uma segunda temporada, né? Pode ser. Dar o como o jogo foi construído, como surgiu, isso, né? Qual foi a ideia, e daí talvez também, a gente entenda um pouco mais de quem são aquelas pessoas, onde é que elas saíram, por que elas estão ali, mais do que ser apenas 4 pessoas ricas que estão ali para apostar, sei lá, vai ver, são pessoas que são fundadoras do jogo, lá, tem uma ação naquilo ali. E para mim, outra coisa que não faz muito sentido é esses caras chegarem na reta final. Se esses caras querem ver... Tudo bem, mas aí tu pode ver tudo em casa, né? Eles estavam o quê? Estavam em casa por causa da pandemia. Tá um sistema de pay-per-view, né? Caiu. Porque se o prazer desses... a cabo, eles tiveram que ir pra lá. Se o prazer desses caras é ver morte alheia e disputa alheia, faz mais sentido eles estarem nas primeiras disputas, né? Que é onde mais vai ter isso. Não no final. Mas, enfim, não é... acho que um aspecto que a gente falou no começo ali da violência, e aí eu acho que dá para puxar lá o paralelo com Parasita, o próprio humor, é o mesmo estranhamento que eu tive na primeira parte do Parasita, eu tive no primeiro episódio, principalmente ali. O tipo de humor sul-coreano é muito diferente do que a gente está acostumado, assim. Me parece uma coisa que num primeiro momento a gente vai achar meio boba, assim, ou pelo menos uma coisa mais, sei lá... como é que era aquele programa que tinha sábado de noite na Globo? Zorra Total? Uma coisa... Não esse estilo, assim, mas mais nessa vibe, assim, um humor meio bobo, meio ingênuo, assim, não é aquela coisa, sei lá, sarcasmo do inglês, por exemplo. É um outro tipo, mas que a partir do momento que tu saca que, cara, é uma produção de outro lugar que a gente não está tão acostumado a ver, beleza, depois depois passa, assim. E a questão da violência, né? Não é só o que é mostrado, é o que é sugerido. Ontem eu até comentei com o Márcio na redação. Para mim, a cena mais violenta de toda a série acho que é logo no começo do segundo episódio, mais do que qualquer morte, é quando eles estão cremando os corpos ali, e aí tem um caixão que botam a mão para fora, assim, cara. O cara bota a mão para dentro, assim, prega e vai, né? Tipo, não, cara. Tipo, a simples sugestão de alguém ser... Não é nem enterrado vivo, né? É cremado vivo, cara. Aquilo ali, para mim, é de um nível de violência atroz, né? Não, eles cruzaram o cabo da... eles forçaram a barra, assim. Mas faz sentido, dentro faz sentido dentro do contexto daquele universo ali. Dentro do universo da série, sim, né? Não, é estranho, né? Uma série tão violenta, assim, ter tido esse apelo sucesso, também, né? Com essa violência tão gráfica como foi essa aí, né? Essa violência não ter... Como é que isso é um sinal dos nossos tempos, né? Essa violência tão gráfica não ter afastado as pessoas, né? Muito pelo contrário, ter atraído tanta gente, assim. Porque normalmente quando chega a esse nível de não é uma violência que é coreografada, né? Não é uma violência... É crua, né? Aquela que é uma violência bastante crua, né? Uma violência bem... Né?
Quando os caras caem lá de cima, o foco nos corpos seco, no chão, né? é uma coisa bem, né? Antigamente a gente falava de revirar o estômago, né? Tipo, as pessoas estão consumindo isso com uma voracidade, né? Talvez a pandemia tenha nos deixado meio inertes a esse tipo de coisa, né? Ou, sei lá, os vídeos que estão circulando, né? Depois da gente ter visto tanto vídeo violento por aí via tem YouTube, grupo de WhatsApp, tem grupo de WhatsApp com vídeos bem piores, né? Pois é, e talvez isso já esteja nos anestesiando para esse tipo de violência, e sei lá, quando a gente vê numa plataforma de streaming já acaba sendo algo já tão naturalizado que já não choca, mas não como chocava 10 anos atrás. Talvez há 10 anos atrás essa série não seria tão aceitável. Hoje já passa batido, a gente vai, acha... é violento, mas ok, né? Faz parte. Só para a gente encaminhar aqui o final desse bloco, queria falar um pouco das atuações, né? É um elenco que, para a gente aqui, pelo menos é completamente novo, né? Eu até fui ver alguns nomes, eu achei, além de maravilhosa, eu achei muito boa a atriz que faz a 67 lá. E aí eu fui atrás para ver que outros filmes ela tinha feito e tal. A Ho Yeon-jung, ou Chung, né? E aí eu fui ver, ela, na verdade, ela não é atriz, ela tem um trabalho só, acho que é clipe, alguma coisa assim. Ela é supermodelo, assim. Ela é supermodelo na Coreia do Sul. Só que agora acho que achou o estrelato, né? O protagonista, não. O cara que faz como é que é? O glorioso Seon Ji-hoon, que o ator é o Lee Young-jae. Ele, não, esse é um cara bem mais estabelecido, assim, cara. Já trabalha desde os anos 90, mas é o Darin da Coreia. É o Darin da Coreia. Não chega muito aqui, né? A gente, pelo menos, não são... Uma época eu tava vendo direto, tem várias, no Netflix tem várias produções coreanas, né? Tanto de filme quanto de série. Mas mais uma coisa, ou uma pegada terror, ou uma pegada, vai lá, meio drama, meio K-pop, assim, né? Eu acho que tem filmes policiais, tem muito filme policial de ação coreano, né? De ação mesmo, assim, de tipo John Wick, assim, tem muita coisa a lá John Wick. Que para quem gosta de ação, o cinema asiático é muito melhor. É muito bom. É muito bom. Tem esses filmes de terror, né? Tem muita coisa de terror e tem muita coisa teenager, né? Tem muita coisa teen ali, muitas séries teens, que daí eu não acompanho tanto, mas eu sei que tem muita produção ali coreana, e se o cara entrar, se as pessoas começam a assistir, o algoritmo acaba te oferecendo cada vez mais, né? E daí tu acaba entrando nesse universo, assim. Mas no Netflix tem muita produção. A cultura sul-coreana dos 15, 20 anos para cá, ela cresceu bastante, né? Seja para a questão do K-pop, seja para a questão do cinema. Não vamos esquecer do Gangnam Style, né? Isso vai bem além do... O Parasita foi o ápice, eu acho, né? O Parasita e o K-pop, eu acho que são os ápices desse... Eu acho que o Parasita, desse universo, o mas isso vem... E o Gangnam Style. O Gangnam Style foi um fenômeno... Claro, foi uma música só, mas... Tu imagina em tudo que é lugar do mundo tocando... E assim, o lance do K-pop é um fenômeno gigantesco lá, o BTK lá, né? É BTK? BTS. Mas só para ainda é meio nicho, né? É um nicho. É estranho falar um nicho gigante, né? Mas essa atriz que tu tá falando, por exemplo, ela é muito amiga de uma das cantoras do Blackpink, que é uma banda de K-pop feminino. Sim, tanto que é a lógica, né? Tanto que são as estrelas deles, né? Tanto que ela, se eu não me engano, mandou um caminhão de não sei se é de food truck ou de alguma coisa para o set de filmagem. Essa cantora não sei qual das cantoras aí. Uma época minha filha ouvia bastante Blackpink, agora não ouve mais. Mas mandou um caminhão de comida para o set de filmagem para
E tanto é que ela tá nos agradecimentos da série, se eu não me engano. É Jessie ou Jeannie, alguma coisa assim o nome dela. E ela é namorada de um cara, eu não sei se é ator ou não vou lembrar agora porque eu não domino a cultura pop sul-coreana, mas ela é namorada de uma estrela deles lá também. O namorado dela, se não é estrela da música, é estrela da TV, do cinema. Então, assim, é toda uma cultura que, de uma forma geral, para quem não acompanha com mais afinco, passa batido no radar, né? É a Jeannie, agora eu confirmei que é a Jeannie do Blackpink, senão seria cancelado por fãs de K-pop. Não. K-pop é outro fenômeno gigantesco mas aí acho que é uma coisa geracional também, né? Acho que não sei, tem essa impressão assim que é mais geracional, mas como digo, né, como passa fora do meu radar, posso estar completamente equivocado. Então, antes que eu cometa mais equívocos, mais alguma última consideração aí da série, Márcio? Não, é isso. Acho que a gente passou bastante por ela, falou pelo que deveria falar nas provas, né? O que mais me chamava a atenção era querer não descobrir quem é que vai morrer ou quem vai ganhar, mas eu queria descobrir quais eram as provas, né? Isso era o que eu ficava curioso, e durante toda a série eu queria saber quais eram as provas. Mas esses eram os grandes spoilers que eu não gostaria de saber, assim, né? Achei todas elas bem interessantes. Acho que a da Ponte a da Ponte acho que é a mais Olimpíada do Faustão de todas, né? A mais Olimpíada é o Cabo de Guerra, né? Tem o Cabo de Guerra também. Tem o Cabo de Guerra. O Cabo de Guerra é muito Olimpíada de Faustão. Tem aquela da Ponte que é a dos vidros ali, tu só falando? Tô falando da Ponte dos vidros. A dos vidros é dos vidros. Mas todas elas, né? Tipo a segunda, que é a dos biscoitos também, é muito, das bolachinhas. Cara, não é Faustão, né? Mas aquela ali é muito. Sim. E a primeira que é a estátua, né? Batatinha 1, 2, 3, que é a estátua, né? Assim como a boneca já está integrada aos memes, a cultura popular, cultura pop, cara, batata que essas máscaras e esses macacões vão ser o ano que vem com a volta do carnaval, né? Batata que isso vai vender que nem água, né? Só não vai ter a máscara, né? O pessoal não vai querer usar máscara. Assim como já foi a febre das máscaras do Casa de Papel, podem apostar que a próxima febre de máscara vai ser aquelas ali com aqueles controles símbolos do controle do PlayStation. Mas enfim, vamos jogar confete agora então, né? Vamos falar dos 100 episódios do C-Pop. Buenas, agora, como eu disse, né, vamos jogar confete na gente mesmo, já que 100 episódios não é pouca coisa, são mais exatamente 100 episódios. E são 100. São 100. Nada mais, nada menos do que 100, não é 99. São exatos. Não é 101, são 100. A gente pensou em várias pautas, mas aí a gente acabou decidindo por chamar quem mais participou do programa aqui para falar. Nós não vamos trocar quem nos acompanhou durante todo esse ano pelo Paul McCartney, né? Exatamente. O Paul até queria, mas a gente disse, papo, deixa para outra hora aí. Quando estrear o episódio dos Beatles, a série dos Beatles na Apple, a gente te chama. Aí não vamos trocar eles pelo Steven Spielberg. Ficou meio assim, mas topou. Disse, ok. A gente convidou aqui. A gente fez as contas, as pessoas que mais participaram do C-Pop ao longo desse ano, e a gente pediu para elas não estão aqui na gravação com a gente, porque juntar 6 pessoas com a agenda de um jornal ia ser mais complicado. Tem gente que não está nem no Brasil nesse momento. Que chique. Tô vendo, né? E a gente aqui, né? Dona Maureen viajando pela Europa, a serviço, né? A trabalho, mas nós aqui. Então a gente convidou 4 pessoas, a gente fez as contas aqui de quem mais participou, e aí quem apareceu mais foi a Camila Souza, a Lou Cardoso, o Henrique Massaro e a Maura Xavier. E a gente pediu para cada um deles nos mandar um áudio sobre o quê? Sobre o que tu quiser.
Já que vocês participaram sempre, se vocês atenderam os nossos convites para falar de pautas que a gente pensou aqui, agora é o nosso retorno. Vocês falem sobre a série que vocês quiserem, vocês digam aí o que vocês gostariam de ter falado aí, sobre qual série, qual filme vocês gostariam de ter falado, e enfim, e aí vem de tudo um pouco. Então a gente vai começar aí com a participação da Camila. Fala daí, Camila. Oi, pessoal. Então, eu escolhi uma série para compartilhar com vocês hoje. É uma produção brasileira e se chama A Coisa Mais Linda. A série tem 2 temporadas, a primeira foi lançada em 2019 e está disponível na Netflix. E no elenco tem nomes bem conhecidos do público, que é a Maria Casadeval, a Fernanda Vasconcelos, a Paty de Jesus e a Mel Lisboa. É uma série que se passa no final dos anos 50 e conta a história da Maria Luísa. A Malu, no início, é uma personagem bem conservadora, ela é casada, tem um filho e é super dependente do pai e do marido. A trama começa mesmo a se desenvolver quando a Malu se muda para o Rio de Janeiro para encontrar o marido e para montar um restaurante junto com ele, mas logo que chega lá, ela descobre que ele fugiu e roubou todo o dinheiro que ela tinha. Então ela tem o desafio de refazer a vida dela ali do zero naquela cidade, sem dinheiro, sem conhecer ninguém, ou tem a opção de voltar para São Paulo e continuar a vida que ela tinha dependente do pai. E ela decide ficar ali, então, e onde seria o restaurante, ela resolve abrir um clube de música. Ao longo da série, a Malu se aproxima de outras mulheres. Uma delas é a Lígia, que é uma amiga antiga que ela reencontra ali no Rio, e também conhece a Tereza e a Adélia. A Adélia, mais tarde, se torna sócia do clube de música. E é muito interessante ver como a Malu precisa lutar para conseguir abrir o clube, e como uma mulher sozinha à frente de um negócio era uma situação vista de uma forma muito negativa pela sociedade. Cada passo que ela vai dar é questionado pelas pessoas, que sempre colocam em dúvida a capacidade dela, mas a Malu sempre conta com o apoio dessas amigas. E a série aborda temas muito importantes, e um deles é o racismo. A Adélia, por exemplo, é uma mulher negra e por vezes ela é confundida como uma funcionária do clube, sendo que ela é sócia. E também aborda a diferença de classes, a luta da mulher para conquistar espaço no mercado de trabalho. Isso acontece muito com a Tereza, que é a única jornalista no meio de uma redação dominada por homens brancos. Então mostra também como as ideias e as sugestões dela são totalmente invalidadas por esses colegas de trabalho e ela não é levada a sério como uma profissional. A série retrata bem como as mulheres precisam deixar de lado os sonhos porque elas vão ser julgadas ou porque o marido não permite, como é o caso da Lígia. Ela é uma personagem que gosta muito de cantar, mas precisa fazer shows e apresentações escondido do marido porque ele não deixa. E outro tema super importante é o feminicídio. Não sei se isso é considerado um spoiler, porque eu não vou dizer o nome, mas quando uma personagem é assassinada, a Malu vai para a rádio e denuncia essa tragédia que aconteceu. E uma frase que ela fala fica muito famosa, foi bem comentada nas redes sociais, que ela diz que o amor pode ser várias coisas, mas afirma no final que o amor não é violento e não é morte. Então, é uma série que traz esses temas bem importantes para a gente refletir e que ainda são problemas atuais da sociedade. Por mais que a gente tenha avançado em muitos pontos, são problemas que ainda permanecem. E além desses temas mais sérios, também tem muita música, principalmente bossa nova. Tem histórias de romance ali entre os personagens que acabam prendendo a gente, despertando curiosidade do que vai acontecer, de como aqueles conflitos vão ser resolvidos. E dificilmente tu vai ver um episódio sem ter vontade de já continuar no próximo. Então é uma série que eu indico muito. Para mim é uma das melhores produções brasileiras da Netflix. A segunda temporada deixou vários ganchos para uma próxima, mas a Netflix ainda não confirmou se vai ter continuação. Então tá, esse foi o depoimento da Camila. Eu acho importante, né, Márcio, que a Camila fala dessa série do Coisa Mais Linda. É importante ver que de uns anos para cá, esse tipo de produção passou a ganhar um espaço, passou a ser mais valorizado, né? Não um seriado simplesmente focado numa personagem feminina, porque isso tem desde sempre, né? Mas com essa visão, eu não vou dizer feminista, primeiro porque não é meu lugar de fala e eu posso incorrer em algum erro, mas
que dão uma importância diferente para a mulher, né? Não é aquela coisa simplesmente sexualizada ou sofrida, dona de casa. Virou uma mulher que começou a ser reconhecida muito mais pelo que ela é de verdade, né? Sim. Eu acho que é uma naturalização do processo, né? Eu acho que cada vez mais Tava mais do que na hora, né? o cinema, a indústria de entretenimento está entregando produtos para que as pessoas se enxerguem aonde elas estão, né? Até porque se não fizessem isso, não vamos ser ingênuos aqui e achar que isso é apenas uma escolha engajada, né? Não, isso é uma escolha de mercado, né? Daqui a pouco, se tu continuar fazendo apenas produções de detetives durões e machistas, mulherengos, tu vai atender um nicho de mercado muito restrito, e as pessoas que não consomem esse produto vão te largar, né? Então tu tem que ampliar o teu leque de opções, né? E ignorar uma fatia de mercado cada vez maior, isso, né, um mercado feminino, negro, enfim, de todas e quaisquer identidades que a gente tem por aí, não tem como na diversidade em que tu vai conseguir ampliar o teu nível, tipo, a tua capacidade de criação de conteúdos, né, e de absorção, tu fugir desse cenário e dessa direção, tiro no pé. Eu não vi essa série que a Camila falou, até vou dar uma conferida, né, até para poder falar com mais propriedade, né, mas tanto essas séries com essas temáticas, como essas séries de produções nacionais, né? E eu acho que para mim, a grande virtude da Netflix, né? No episódio anterior a gente falou da série sul-coreana, essa da Round Six. Bloco anterior. No bloco anterior. É exatamente tu conseguir cada vez mais dar voz para produções de países, de locais cada vez mais diferentes, né? E tu conseguir impulsionar uma indústria tem dificuldades, né? A gente e aí agora no bloco da edição, agora falando na edição passada, a gente falou do filme que até a gente não gostou tanto assim, mas é importante tu ter produções como essa, o filme da menina que matou os pais, né? Da Richthofen, né? Quanto mais conteúdo, quanto mais produções tu tiver nacionais e saindo e mercado para esse tipo de ator, atriz, diretor, enfim, quanto mais conteúdo, mais chance de sair coisa boa e tu conseguir representar na tela e trazer novas vozes para um mercado cada vez maior, né? Esse ano eu teve uma produção nesse sentido de trazer coisas daqui do Brasil que é bem interessante, que é a Cidade Invisível, né? Série aquela com a Alessandra Negrini, que é uma série Sim. meio de suspense, ficção, por assim dizer, né? Com personagens da nossa cultura, né? Saci Pererê e tudo mais, assim, né? Nosso folclore, né? Nosso folclore, né? Acho bem interessante. E como a Camila disse, vamos torcer aí, né? Que tenha a segunda temporada do Coisa Mais Linda. A gente agora vai chamar a Lou Cardoso. Fale sobre o que você quiser. Olá, eu sou a Lou Cardoso. E para quem me conhece e também já ouviu aqui alguns episódios do C-Pop, eu sou muito fã de divas pop. E como o C-Pop já discutiu sobre filmes como o da Taylor Swift e da Beyoncé, acho que também valeria falar um pouco, e vou aproveitar a ocasião para falar de 2 filmes que foram lançados esse ano sobre a Britney Spears, que o primeiro lançado mais no início do ano foi o Frame Britney, que foi produzido pelo The New York Times, que faz praticamente um apanhado sobre o movimento que os fãs da cantora criaram para analisar essa tutela muito suspeita do qual o pai dela entrou com o processo há uns 13 anos praticamente, para ter controle total da vida da Britney, tanto pessoal, profissional e principalmente a financeira, né? Que daí esse filme, o primeiro documentário, ele faz essa apanhada e também faz uma análise de como a imprensa também foi culpada por
manchar ainda mais a reputação da Britney, muito para aquele aspecto machista, de que ela não deveria se comportar assim, e também fala bastante sobre os relacionamentos dela, e como, obviamente, a imprensa lá, que também tem os paparazzi, praticamente atormentaram aquele período da vida dela, do qual ela não estava assim tão bem emocionalmente. Ela estava passando por um divórcio e também recente tinha dado à luz ao segundo filho, e ainda teve o processo da guarda dos filhos e tal, e ela começou a sair bastante, né? Então, esse primeiro filme discute como a imprensa teve muita, acho que boa parcela da culpa em prejudicar, eu acho, que a imagem da Britney, porque se tu for parar para perceber alguns memes, sempre tem alguém que diz que se a Britney Spears sobreviveu ao ano de 2007, tu supera qualquer coisa, sabe? Aí são sempre coisas relacionadas a esse período da vida dela, e depois nesse primeiro documentário tem alguns depoimentos de pessoas mais próximas, assim, dela, assim, e falam de como que não é bem assim, né? Ela realmente não tinha pessoas muito confiáveis perto dela, e sempre tinha um interesseiro em volta. A família também não era flor que se cheire e tal, então ela praticamente estava sozinha, sabe? Então, e nesse primeiro documentário é bem curto, assim, tem entre 1 hora, e está disponível na Globoplay, e é isso. E nesse segundo filme que foi lançado na Netflix recentemente, que se chama Britney vs Spears, uma jornalista e uma cineasta narram pra gente a investigação mais concreta, por assim dizer, que elas fazem, porque elas recebem documentos da tutela da Britney, onde são reveladas muitas coisas pra gente, tanto de papéis financeiros, que mostram muito da movimentação que o Jamie fazia com o dinheiro da Britney, e também uma papelada médica que dizia que a Britney tinha demência. Mas aí tu para e pensa, como é que a Britney tem demência se ela faz shows, grava discos, tem uma vida pública ativa, onde todo mundo vê que ela não tem demência? Então, estas e outras informações são reveladas pra gente, e mostram como realmente o Jamie, que é o pai dela, manipulava e fazia o diabo a quatro para conseguir manipular tudo que é coisa, para poder justificar essa tutela, né? Para poder continuar vivendo às custas da Britney, né? E acho que esses dois filmes, eles são resultados desse movimento que os fãs fizeram. E acho muito legal que o fato de que esse movimento dos fãs gerou tanto curiosidade quanto essa repercussão depois desses filmes, né, pro caso da tutela, que daí realmente fez com que, sei lá, a justiça acordasse e também lançasse mais luz em quem é realmente o verdadeiro vilão dessa história. E daí, obviamente, que o pai dela começou a apertar a coisa e começou a se retirar aos poucos da tutela, até que eles saiam definitivamente nessa última semana. Mas a Britney ainda vive sob uma tutela, que daí é um tutor mais neutro, né? Não é uma pessoa, ninguém da família e tal. Então, ela praticamente está livre hoje em dia, né? Então, ela não vive mais... Vamos dizer assim, que ela não vive mais sob as ordens do pai. Então, vamos dizer que ela finalmente pode viver novamente, graças ao que os fãs fizeram, né? Que foi com esse movimento, e desse movimento vieram esses filmes, né? Então, acho que são filmes mais particulares, assim, mas acho legal que tudo isso moveu para que a Britney finalmente esteja livre finalmente. E acho que é isso que eu queria comentar. Obrigada pelo convite. Tá aí. Eu acho que se a gente não tivesse o fenômeno do Round 6,
talvez nesse episódio até a gente pudesse estar falando desse filme, pelo menos esse último, Britney vs. Spears do Netflix, né, Márcio? Se tem um personagem que se presta a um bom documentário, acho que é a Britney Spears, né? Mais do que um personagem, um assunto, né? O que foi feito da Britney Spears nos últimos anos foi uma coisa... esse riso é mais de nervoso do que o riso de... Porque essa discussão sobre esse... Eu não sei como é que a gente está traduzindo esse conservatorship. Me enrolei todo aqui, muita gente vai rir dessa. Ele é o tutor dele, ela é a tutoria, né? A tutoria dela, assim, pelo pai, são coisas. Eu tava ouvindo um podcast, eu acho que é também do The Daily, em que um cara que era da empresa de segurança deu uma entrevista de coisas que os caras faziam para impedir com que ela se comunicasse com o mundo exterior, tipo, coisas terríveis, assim, sabe? Tipo, e eram os caras de segurança que davam os remédios para ela. Tipo, era coisa de mafioso, né? Para dizer, entre outras, e bem como dizer as coisas mais amenas. Bem como a Lou fala ali no depoimento dela, os caras acusam ela de ela tinha que ter tutoria porque ela estava sofrendo de demência. Como é que tu tá sofrendo de demência? Tu faz um show? Essa era a defesa dela. Assim, como é que ela não conseguia ser capaz de se sustentar ou se reger a si mesma, se ela era responsável por um show com não sei quantos dançarinos, criava coreografias para não sei quantas pessoas, ela que criava o próprio show e definia, enfim. Na verdade, ela era refém de quem comandava a sua conta bancária, né? Que no caso era o pai dela, o advogado, enfim. Eu não vi ainda esse documentário também, tá na minha lista. Tava maratonando a série coreana aí, né? E estava antes disso vendo a Missa Meia-Noite, só coisa leve, por sinal. E daí... Próxima série do cara da Missa da Meia-Noite vai ser com alguma obra do Edgar Allan Poe. Fecha parênteses. Isso é Meia-Noite, que é uma série muito boa que eu dei dica semana passada, que vai passar batida por causa do Round Six. Esse é o problema de tu lançar na mesma época de um fenômeno cultural. Mas fechando parênteses e voltando para a questão da Britney, eu acho que essa discussão da Britney, essa discussão de como lidar com celebridades, né, é um debate eterno, né? Talvez uma tutoria fosse importante para a Amy Winehouse, né? Mas certamente os caras do pai. Exageraram, não do pai da Amy, obviamente, né? Mas certamente os caras esticaram e muito a corda no caso da Britney Spears, a ponto dela ser uma prisioneira, né? Ela não conseguia falar com as pessoas, né? Eles trocavam os números de telefone das pessoas que ligavam para ela não saber que as pessoas estavam tentando entrar em contato com ela, e no celular dela e trocava os números. Tipo, era uma coisa cruel, assim, né? Era esse bizarro. Ponto, nível de maldade, assim. E de alguém que às vezes é o clichê a gente falar de altos e baixos na carreira. Os altos da Britney Spears são muito altos e os baixos são muito baixos, né? A gente lembra... e isso tá bastante no primeiro filme que a Lou fala, né? Essa ação dos paparazzi e tal. A cena dela com careca, com guarda-chuva, cortando cabelo, né? Careca com guarda-chuva na mão e tal. Era um período bizarro. E assim, começo dos anos 2000, a Britney Spears era um fenômeno dos fenômenos, né? Sim. Era um negócio gigantesco. Bom, a música dela é hoje, né? É o problema daquelas... pessoas que cresceram com isso, né? Ela surgiu no Clube do Mickey, né? Já desde criança, vivendo nesse meio. Daí depois, como adolescente, virou uma popstar, né? Porque quando ela surgiu, acho que ela devia ter 17 anos, eu acho. Ela não tinha 18 ainda quando fez aqueles clipes. E daí depois já entrou na fase, tipo, com 20 e poucos. E daí depois, ladeira abaixo. Então, é difícil de tu lidar uma vida inteira com esse tipo de exposição, né, e não ter problemas pessoais, emocionais, psicológicos. É uma carga emocional, uma carga financeira, é uma carga, a gente diz, white people problems, né, mas apesar disso, é
um desgaste enorme. Assim. E quando tu pega uma questão familiar como essa, em que várias pessoas acabam dependendo de ti e tu acaba sustentando financeiramente essas pessoas, né? Sabe-se lá qual é o caráter de cada um ali, né? Coisa incrível. Mas enfim, né? Enfim, né? Mas tenho que ver esse documentário da Britney. Eu também quero ver. Tem só ouvindo o podcast sobre. Henrique Massaro, diga aí. O filme da janela. Diga isso, o homem que defende a mulher da janela. Vai indicar o filme da janela aí pra gente. Henrique, sobre o que você gostaria de ter falado ao longo dos episódios aí no C-Pop? Vai lá. A série que eu escolhi para falar aqui no C-Pop, e que inclusive eu acho que poderia ter um episódio inteiro dedicado a ela, é The Sopranos, ou como ficou conhecida no Brasil, Família Soprano. Essa é uma das séries que eu maratonei durante esse período de pandemia. Ela estava na minha lista fazia muitos anos, por ser considerada uma das melhores séries de todos os tempos, e durante esses momentos em que a gente ficou mais em casa, eu pude finalmente tirar esse atraso. The Sopranos é considerada a série que mudou tudo para a história da televisão, principalmente da TV norte-americana. Hoje em dia a gente está acostumado a ver séries de TV que praticamente competem em termos de nível de qualidade e de investimentos e até de aceitação da crítica com os grandes filmes de Hollywood. Isso não era comum antigamente. Isso mudou graças a uma caminhada aí de várias produções que, entre elas, principalmente, a gente pode dizer, The Sopranos, ela que começou esse movimento de mudança lá em 1999. Por que essa série é tão fantástica? Bom, tem vários motivos. Um deles, que eu acho que é um dos mais importantes, é o tema. Grandes gêneros do cinema, das séries, da literatura, como a máfia, por exemplo, são muito utilizados em diversas produções porque, basicamente, eles permitem que grandes histórias sejam contadas por abordagens diferentes através deles. É o caso de The Sopranos, é isso que o David Chase, que é o criador da série, fez. Ele utilizou a temática da máfia, essa tão conhecida aí do mundo do cinema, para fazer um grande estudo de personagens. Eu acho que The Sopranos pode ser definida dessa forma, principalmente pelo seu protagonista, que é o Tony Soprano. Tony Soprano é um mafioso, ele é o chefe de uma família da máfia, que está passando por problemas psicológicos, por crises de pânico e de ansiedade. Mas o que acontece? A questão é a seguinte, a máfia ela é abordada, como eu falei, de uma forma completamente diferente. Não é a máfia de Nova York e certamente não é a máfia glamurosa que a gente se acostumou a ver em filmes como Poderoso Chefão, por exemplo. Ela é a máfia de Nova Jersey, a cidade, né, da região metropolitana de Nova York, digamos assim, no momento que é os anos 90, que é uma fase que a gente sabe que é a decadência da fase mais glamurosa da máfia que a gente se acostumou a ver, né? Uma fase mais decadente desse mundo do crime. Isso por si só já é uma questão diferente. Um outro ponto é que o Tony Soprano, a gente acompanha ele como um homem normal, um homem de família, que tem mulher, que tem filhos e que também tem uma família paralela, que é a sua família do crime, a sua família com F maiúsculo. A grande sacada, talvez, de The Sopranos é que ela introduziu o conceito de anti-herói na televisão, que é uma coisa que a gente já viu depois e com muito sucesso com personagens como Walter White em Breaking Bad. Antes de Sopranos, colocar um anti-herói para ser protagonista de uma série era considerado um absurdo. Colocar um homem que é um criminoso como protagonista de uma produção que vai entrar na casa das pessoas, lembrando que a TV tem essa característica de ser assistida em família, era uma coisa fora de cogitação. E o David Chase e a HBO fizeram isso com o Tony Soprano de uma maneira brilhante, que é a gente se identificar com esse homem, torcer por ele em muitos momentos, apesar das coisas horríveis que ele faz durante toda a série. A gente cria uma afinidade com esse personagem porque a gente conhece ele mais intimamente. A gente sabe, a gente acompanha as dores, os traumas dele e a gente meio que torce por ele, cria essa relação meio ambígua de saber que ele é uma pessoa horrível, mas ao mesmo tempo da gente criar essa afinidade. Antes de terminar, vale dizer que tem outras sacadas muito interessantes. Uma delas é que pode pegar algumas pessoas de surpresa que começarem a assistir essa série esperando muita ação e que podem se surpreender achando a série um pouco parada. Mas esse ponto é justamente o que faz de The Sopranos tão genial. Não é que não tem ação, tem esses momentos que são muito legais, mas não é essa a principal característica da série. Sim, ela parece parada em alguns momentos justamente porque ela se preocupa e
em te mostrar, em fazer que a gente conheça todos os seus personagens, não só o Tony Soprano, como a mulher dele, os filhos, o sobrinho e outras pessoas daquele grande mundo mafioso. A gente cria uma afinidade com todas elas, de modo que a série, a gente se interessa por voltar a assistir cada episódio, porque é como se a série fosse uma janela para a vida daquelas pessoas e a gente quer saber o que está acontecendo com elas a todo momento. Muitas vezes nem precisa ser com os protagonistas, a gente quer saber o que está se desenvolvendo com cada um daqueles núcleos que o David Chase nos apresenta. Eu acho que basicamente era isso. Também vale a pena dizer que é uma série muito engraçada, é uma das séries mais engraçadas que eu já assisti, não é de comédia, mas eu gargalhei em diversos momentos durante esse período em que eu maratonei The Sopranos e eu recomendo para todo mundo. Bom, o Márcio é outro fã de Família Soprano, então deixa a palavra contigo aí. Eu até hoje é uma falha no meu caráter. Eu agora que entrou o HBO Max eu quero ver, mas eu tô querendo primeiro acabar o The Wire. Só que eu tô me amarrando vendo outras séries, eu tenho que ver, em algum momento eu vou ter que ver Família Soprano. Mas tu que viu, que eu sei que também é fã, vai daí. Então, Sopranos, se a gente pudesse ser uma máquina do tempo e a gente voltasse no tempo para quando Sopranos estivesse no ar, a gente certamente faria vários episódios sobre Sopranos, né? Mas infelizmente Sopranos acabou. Tem o filme agora, né? Pois é, vai ter a oportunidade do filme Todos os Santos de Newark, que já estreou lá fora, né? Já estreou nos cinemas e na HBO Max, mas para variar, do Gandolfini, né? O filho do Gandolfini. James Gandolfini. Mas para variar, ainda não tem data de estreia aqui no Brasil. Não tem data de estreia. Deve demorar mais uns 40 dias. Às vezes é uns 35, né, que eles falavam. Né? Seguindo a régua do que foi os outros filmes aí. Deve ser mais ou menos isso. Sopranos é uma série fenomenal, né? Mas é uma série que praticamente, assim como outras séries que redefiniram, como bem o Henrique falou ali, a televisão norte-americana e essa questão de séries. Eu acho que Sopranos, The Wire e outras séries foram as séries que fizeram a Netflix querer ser HBO, né? E agora a HBO quer ser Netflix. Mas é uma série que tem muita coisa, né? Tem muita coisa, tem vários episódios que são clássicos, são quase como filmes à parte dentro da própria série. Tem muitos personagens icônicos, enfim, tem várias coisas que tu pode abordar ali desde o começo da série, né? Que é como o Henrique falou ali, do mafioso que vai procurar terapia porque está sentindo um vazio existencial, né? Mas passa além disso, né? Passa além dessa humanização aí da questão mafiosa. A série aborda várias outras questões, né? Até o final, né? Que é um dos finais mais clássicos de todos os tempos. Não sei se o Henrique chegou até o final, mas é um dos finais mais clássicos e mais discutidos de séries de todos os tempos, né? Tem teses de mestrado sobre... quem quiser ver só o final, tem no YouTube ali, a última cena, que são uns 4 minutos, que é o final da série Sopranos. Para quem não viu, fica meio perdido, né? Mas a cena é muito bem feita, muito bem filmada e tal, para quem quer. Assim, vale, acho que Sopranos valeria. Mas eu acho que a gente teria que fazer uma série muito antiga, a gente teria que fazer, sei lá, né, Carlos, voltar com um túnel do tempo e analisar séries, né, séries antigas. Mas dá muito trabalho, né? São 6 temporadas. Eu teria que fazer um intensivão, assim, para fazer. É difícil analisar. Dá para fazer um filme, né? Mas a série é difícil tu voltar tanto no tempo. Assim. O que tem mais de 6 temporadas, bem mais de 6 temporadas, é o que eu nem imagino,